querido Dom Caetano, querido Diácono Rafael, queridas irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, queridas focolarinas, queridos irmãos e irmãs, hoje nós começamos um novo tempo litúrgico na igreja, o tempo da Quaresma. Esse tempo é um tempo de preparação. E como nós nos preparamos? Nos preparamos buscando a conversão sincera do nosso coração. Nós nos preparamos para a grande celebração da ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor, juntamente com o Natal, são as duas festas mais importantes que nós temos na igreja. São Paulo escreveu assim: se nós não acreditarmos na ressurreição, vã é a nossa fé. Então, por isso, o pilar da nossa fé os dois pilares, é a encarnação e a ressurreição de Cristo. E nós estamos nesse tempo para nos preparar, buscando a conversão do nosso coração. E a igreja nos ensina nesse tempo da Quaresma que a essência da conversão é viver as práticas quaresmais diante de Deus. Não é diante dos homens, não é diante dos outros, é diante de Deus. Quais são as 3 práticas da Quaresma? Oração, jejum e esmola. Quando eu pratico de uma maneira mais intensa, intensifico a oração, o jejum e a esmola, e faço isso diante de Deus, então eu estou buscando sinceramente a conversão do meu coração. Por isso, a frase principal, o versículo principal do Evangelho de hoje é esse versículo 1. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Ou seja, nós não devemos fazer o jejum, a oração e a esmola para que as pessoas digam para nós: nossa, olha como ele é bonzinho, como ela é boazinha, está rezando, está aí fazendo penitência, está aí ajudando os mais pobres. Não, nós temos que fazer isso para que Deus possa ver. Isso significa que existe uma diferença de glória. Quando eu quero isso para mim, eu estou colocando a glória em mim, aquilo que nós chamamos de vanglória. Quando eu estou fazendo isso para Deus, eu estou glorificando a Deus. Então, o que o Evangelho está nos ensinando hoje é que nós devemos glorificar a Deus e não buscar uma vanglória, mas buscar a glorificar ao nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, podia aqui falar sobre as 3 práticas quaresmais, mas eu gostaria de falar sobre o jejum. A igreja, ela ensina que nós precisamos buscar o jejum. Por que o jejum? Para que a gente possa aumentar em nós a liberdade interior. Quando eu pratico o jejum, quando eu faço o jejum, quando eu deixo por um tempo de me alimentar, ou também quando eu faço abstinência de algum alimento, eu estou me treinando para que eu possa ter uma grande liberdade interior. Eu estou fazendo com que o meu coração, com que minha vida entenda que quem manda em mim sou eu, quem manda em mim é Deus e sou eu. Não é um alimento que vai me fazer feliz ou não, mas quem vai me fazer feliz é o próprio Deus. Então, quando nós fazemos a prática do jejum, é isso que nós estamos buscando, uma maior liberdade interior. E nós temos um livro dentro da Igreja Católica, chamado Código de Direito Canônico. Ali está todas as leis, as normas que nós temos de maneira
universal. Então, ali nós temos todas as normas e regras e leis. E dentro do Código de Direito Canônico está falando a respeito da diferença entre jejum e abstinência. Porque às vezes a gente se confunde com jejum e abstinência. Por exemplo, hoje é um dia de jejum e abstinência. Sexta-feira Santa é um dia de jejum e abstinência. Todas as sextas-feiras, a igreja também nos convida à abstinência. Então, qual que é a diferença de jejum e abstinência? Jejum é você passar um tempo sem se alimentar. Então, por exemplo, eu tomo meu café da manhã, depois durante toda a manhã, depois eu fico sem me alimentar, depois na hora do almoço eu como um pouquinho, fico sem me alimentar, à noite também eu janto um pouquinho só, e durante o dia eu fiz o meu jejum. Ou seja, eu tive algum tempo que eu fiquei sem me alimentar. Posso, às vezes, fazer jejum com pão, com água, né? Então eu vou comer o pão, vou comer água. Cada um pode buscar fazer o seu tipo de jejum. Bom, isso é jejum. Abstinência é quando a igreja fala assim, olha, então nós precisamos ter abstinência de carne. Por exemplo, hoje, abstinência de carne. A única carne que nós podíamos comer era a carne de peixe. Então, abstinência é a abstinência de um alimento. Então, tanto hoje como na Sexta-feira Santa, a igreja pede abstinência de carne. Então, eu estava lendo isso no Código de Direito Canônico, porque o Código de Direito Canônico ele é muito interessante, porque primeiro ele dá umas leis que são universais, que são gerais, e depois ele vai afunilando a coisa, e vai mostrando também outras realidades para nós. E aí depois eu vi que, depois que ele explicou sobre o jejum e abstinência, também tem uma explicação de que cada conferência episcopal pode fazer também ali uma determinação para o seu país. Conferência episcopal é os bispos do seu país. Então aqui no Brasil é CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E lá tem uma explicação também muito interessante. E é essa explicação que eu gostaria de ler aqui para vocês. Bom, está dizendo assim: todas as sextas-feiras do ano é dia de penitência. Os fiéis nesse dia se abstenham de carne ou outro alimento, ou pratiquem alguma forma de penitência, principalmente a obra de caridade e exercício de piedade. Aqui no Brasil, de sexta-feira, é claro que a norma para toda a igreja de sexta-feira é não comer carne, somente a carne do peixe. Mas a CNBB aqui disse que aqueles que quiserem, por exemplo, fazer uma obra de penitência, ou fazer uma obra de caridade, ou um exercício de piedade, pode então fazer esses exercícios de caridade, de piedade, de penitência, ao invés de fazer, então, a abstinência da carne. E eu continuei lendo. E aí estava dizendo assim, o que os bispos falaram também a respeito da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa são dias de jejum e abstinência. A abstinência pode ser substituída pelos próprios fiéis por uma outra prática de penitência ou caridade, particularmente pela participação nesses dias na Sagrada Liturgia. Então, para aqueles que não podem fazer, ou para aqueles que quiserem, também pode substituir essa abstinência por uma prática de caridade, por uma penitência, até pela participação na Santa Missa nesses dias. Isso aqui é uma liberdade que o direito canônico dá aos bispos de cada país. E nós aqui no Brasil, nós ouvindo os nossos bispos, nós temos que saber. Isso eu não estou dizendo para que ninguém faça o jejum e ninguém faça a abstinência de carne. Não é para isso. Mas eu acho interessante que nós possamos saber por completo aquilo que ensina a nossa igreja. Não por metade. Porque existem os canonistas de plantão que lê somente um cânon e já vai ensinando para as pessoas tudo. E isso não é bom. O que é bom é você aprender tudo aquilo que a igreja ensina.
O jejum é muito importante. Aqueles que podem, eu recomendo o jejum para cada um. Mas também, aqueles que já não podem mais, por uma situação de saúde, por uma situação, por exemplo, de idade avançada, né? Porque já está na maior idade. Então, que possa fazer também essa troca. Rezar, fazer um momento de penitência, um momento de piedade. Vamos pedir para que Deus, nesse tempo da Quaresma, nos ajude a praticar o jejum. Não para que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, ele está com a cara amarga, seca, olha, ele está praticando o jejum, olha como ele é bondoso. Não, mas para que possamos ter uma maior liberdade interior e possamos ter uma maior conversão para o Senhor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.